pessoal, estão falando aí que para 2023 terão mudanças no processo de cidadania italiana aqui na Itália, enfim, quais são essas mudanças? Quais são as mudanças para 2023? Então, fica comigo até o final desse vídeo. E, na verdade, eu, Marta Pérez, que atuo com cidadania italiana há muitos anos aqui, seja de forma presencial, forma via judicial, consultoria, blá, 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 eu, Marta, desconheço até o momento alguma mudança relevante para 2023. Né, ou alguma mudança que comprometa os requerentes para 2023. Porém, existem algumas considerações importantes a serem, como que eu posso dizer, literalmente levar ao pé da linha, né, para evitar alguns problemas a mais. E aí, aqui o que eu compartilho com vocês é o seguinte, por exemplo, para 2023, ou nós estamos já no final de 2022, né? E assim, se você for fazer o teu processo, seja no formato consulado, ou seja no formato comune, que significa presencialmente aqui na Itália, depois de todo esse cenário Covid, né, de ter ficado o sistema mais engessado, enfim, o consulado tá cheio de gente cada vez mais e as filas enormes, quererem bloquear o fluxo. Aqui nos comunes, devido, infelizmente, a muitas fraudes, muitos problemas, inclusive dos comunes também quererem reduzir os fluxos. Você vê, tem comune que eu atuava, né, com um grupo de comunes, sempre dentro da lei, com os meus requerentes clientes aqui no período presente de todo o processo, são 6 meses, ou seja, sem acordo, sem pagamento, inclusive comunes que sabem fazer, com um fluxo administrativo muito bom e rápido, etc, né? Não, oficiais com boa vontade, mas as coisas vão mudando. Em que sentido? Muda a síndaco, muda a responsável, as pessoas são remanejadas, o sistema engessou por conta do Covid, então eles ficaram sentados em cima de uma zona de conforto, de não podia isso, não podia aquilo, agendava isso, agendava aquilo. Para que eu vou voltar, retornar e ter mais serviço, é órgão público, mais demanda? Vamos continuar igual. Então você se depara com muitos comunes que tem um limite de análise de documentação, de agendamento de 2 por mês, e isso eu tô falando de comune com 25 mil habitantes, comune relativamente médio, não enorme, grande, de província, mas também não comune pequenininho de 3, 2, 4, 5 mil habitantes, tá? Imagina você. Então, o que eu quero dizer é que as coisas mudam, que as coisas oscilam, e que esses dois canais, porque não existe milagre, tem 3 canais para você pedir tua cidadania italiana. Ou você vai para o comune, ou você vai para o consulado onde você tem residência e fica na fila 8, 10, 12, que seja 5, que fosse, ou que seja 15, não importa, fica na fila, ou você faz no via judicial. Você só tem essas 3 opções, tá? Essas 2 primeiras opções, o que acontece? Eles estão, na verdade, engessando, estão dificultando para diminuir o fluxo, ponto. E aí, tá, Marta, o que isso tem a ver com 2023? Isso a gente já sabe. Sim, então, o fato é que antes, pelo menos, se aceitava algumas pequenas variações suaves, ok? Hoje, qualquer mínima variação é facultativa do comune pegar e não aceitar. Até mesmo a questão de falar o nome abrasileirado. O nome abrasileirado, Pietro, Pedro, Giovanni, João, né? Giuseppe, José, não é um erro, é brasileirado. Porém, o comune, ele pode falar, não, o nome tem que estar correto, eu não reconheço o Giuseppe. Se ele falar isso para você, você vai brigar, espernear, falar, tem uma lei X, não tem lei X. O consulado já passa isso. Porém, o consulado, e eu pego agora um último cliente, já falei isso em outros vídeos, mas cada hora é uma pessoa diferente que está vendo os vídeos, então são casos e histórias e contra-histórias, contra fatos, não se tem argumento, né? É real, algo real. Por exemplo, o consulado de Brasília, a embaixada.
o processo do meu cliente perfeito, né? Nasceu na província de Vicenza, Padova, ok? Não estava errado o local de nascimento. É diferente. Colocar errado o local de nascimento, você tem que retificar. Estava aqui. O italiano nasceu na província de Vicenza, Vicenza, né? Vicenza, Padova. Vicenza, Itália, ou de Padova, Itália, estou dando um exemplo. No caso desse meu cliente, Vicenza, realmente. E aí, o consulado, ele falou, não, quero que coloque aqui o nome do comune que nasceu. Ou seja, tá fazendo a certidão de casamento com todos os dados, nome, data de nascimento, filiação, tudo certo, reportando os dados, que é italiano, que nasceu na Itália, em Vicenza, vai lá e tá falando que quer que coloque o nome do comune. Vocês observem que isso é absurdo no sentido de não é que isso está escrito dentro da lei, isso não coloca em risco o processo, isso não faz ficar mais claro ou menos claro toda a linha, o colegamento de descendentes. É facultativo, é implicância, o formato de administração daquele consulado, ok? Então, para 2023, em palavras pobres, como fala aqui na Itália, né? Em parole povere, você vai fazer o quê? Deixar o teu processo o mais perfeito possível. Você tem que mandar retificar e colocar tudo. Nome correto, sobrenome, da onde nasceu, comune, província, Itália, nome dos avós, filiação de todas as gerações. Tem que estar tudo. Você não quer correr risco devido à mudança de estar cada vez mais engessado, tá? Então, essa é a recomendação. Uma mudança pontual no sistema com relação ao reconhecimento, mudanças para 2023, eu desconheço, tá? E para o judicial, que ele é mais flexível, porque dá vazão na petição, para uma justificativa, às vezes não encontra determinado documento, não tem a necessidade de óbito, dá para excluir, se as certidões venceram um pouquinho, dá para passar, tem várias flexibilidades, né? É lógico que em Roma já existia um entendimento consolidado, era muito mais tranquilo, todos os advogados, enfim, sabia como já funcionava o sistema, o fluxo de todos os juízes, anos e anos e anos caindo, é a mesma vara, os mesmos juízes, né? Porém, nos novos tribunais, aos pouquinhos, vai se criar um novo histórico também, né? E um juiz, por mais que seja uma matéria nova, chegando agora, que eles não atuaram precedentemente, de qualquer maneira não deixa de ser um juiz com a sua respectiva capacitação e conhecimento. E aí, recusar ou dificultar um processo por conta de uma formiguinha, né? Ele vai, dentro de uma obrigação do juiz, ele vai se basear em todo o formato, em todos os atos jurídicos, em todo o histórico, né, em toda a comprovação ali, em toda a ligação. Ele, né, não tem um porquê por conta de uma vírgula, de um S ou de um Z, né, falar, não, esse processo não deve ser reconhecido. Quando no comune e no consulado tem uma motivação específica por trás disso, que é barrar o fluxo. Se fosse em Roma, né, devido ao fluxo grande, a uma fila lá de 24 meses do processo e tudo mais, já estavam querendo inventar moda quando teve a grande naturalização, exatamente com o objetivo de reduzir o fluxo. Mas agora, sendo tribunais novos, que cai 5 ali, 10 ali, 2 ali, enfim, poucos processos em cada tribunal, salvo alguns, né, que vai ter um fluxo maior, a região de Vêneto talvez seja muito maior do que os tribunais do sul da Itália. Mas por qual motivo? Por pequenas e simples variações, né? Então, a gente, lógico, recomenda que esteja sempre o mais retificado e perfeito possível, mas ainda assim,
O último formato é como eu posso dizer, o lugar onde você vai pedir o reconhecimento, a última esfera, o via judicial, ele é mais flexível, ele te ajuda caso você não tenha um documento específico, caso seja alguma coisa mais pontual a ponto de ser justificada na petição, tá? Então, assim, não tem mudanças para 2023. Tem que a expectativa de luz judicial ser muito mais rápido que em Roma agora, tem que você um pouco mais flexível para algumas coisas, dependendo do teu processo, e a atenção especial para que você deixe o seu processo mais correto possível quando for fazer o teu pedido aí no consulado ou no comune, em base ao que a gente está presenciando e vendo como tá rolando as coisas por aqui. Tá claro? Então é isso, é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço, fica comigo, clica no link. Meu Deus, não canso de repetir isso, né? Mas é porque eu insisto mesmo para você ficar comigo. Ver demais vídeos e se precisar de consultoria, assessoria, ajuda, análise, blá blá blá, você tem o link na descrição aí do vídeo. Um abraço para você.